Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. É sempre bom fazer o Cultura Geral ao vivo. Semana passada eu dediquei a semana inteira à consciência negra, né? Semana da Consciência Negra. Eu acho que a gente precisa tratar, para além de todos os assuntos que a gente trata aqui, tratar também do pertencimento da sociedade brasileira, né? Que é essencialmente africana, ela é afro-brasileira. Nós temos as três linhas civilizatórias, né? Os africanos, nós temos os europeus e os índios. Não existe o brasileiro fora dessas três linhas. E foi uma satisfação muito grande. Palestrei semana passada também na OAB Minas Gerais a respeito do assunto, do tema. Foi muito gratificante. Já deixo aqui meu abraço ao grande Gilberto e a toda a comissão de promoção da igualdade racial da OAB Minas. Hoje, gente, a gente vai tratar da presunção de inocência, tema que vai ser discutido durante essa semana na Câmara dos Deputados mais uma vez, no Senado Federal também. E a gente precisa debruçar sobre esse assunto, porque nós estamos falando de cláusula pétrea, estamos falando de garantias constitucionais e todos nós sabemos que a América Latina passa por um ataque, né? E isso a gente precisa discutir, a gente precisa debater. Só em espaços democráticos há possibilidade de evolução humana. Fora do espaço democrático de debate, de discussão, não existe nenhum tipo de desenvolvimento de uma boa ideia. Os extremos nunca são e nunca será o caminho, né? O caminho é no centro e com um bom debate. Para falar sobre a presunção da inocência, hoje estamos recebendo aqui mais uma vez meu grande amigo Guilherme. Doutor Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. Já fazia tempo que a gente estava ensaiando essa volta e essa correria do dia a dia, essa correria do programa, mas nunca é tarde, a gente está aí para discutir nesse assunto, essa semana que está borbulhando um assunto tão efervescente, né? Sim. Quero primeiramente agradecer essa oportunidade, Betão, aos telespectadores. Quero até cumprimentar o amigo Felipe, lá de Rondônia, Buritis, que está nos assistindo aqui ao vivo. Pois é, Betão, cumprimentar o colega Felipe Laranja, que é um parceiro, é um irmão, é um cara que, assim, é o papa dos tribunais superiores. Eu tenho muita gratidão pelo Felipe. O Felipe é um amigo leal e que vem me ensinando muito, contribuiu muito para eu chegar até aqui. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Dr. Felipe Laranja, que só Deus um dia pode retribuir. É um amigo e, assim, que eu carrego para a vida. Eu sou muito grato à advocacia, porque ela me deu muitos amigos. Tem o Dr. Murilo Andrade, que é um pai para mim. Tem o Paulo Henrique, que é o nosso presidente da OAB Jovem. Tem o Felipe Laranja, que é um irmão. Eu nem falo que é amigo, mas tão próximo. E se eu for ficar aqui, eu vou falar o programa todo, das boas amizades. Me desculpe aí se eu esqueci de alguns nomes, mas é inevitável a gente começar um debate desse sem mencionar essas amizades que me ajudaram muito a viver e a conseguir conviver com os ataques, Betão. Então, diariamente, nós advogados criminalistas somos atacados por defender a Constituição, por ser um guardião da Constituição, subjetivamente falando. Porque todo cidadão ele tem a obrigação de guardar a Constituição. A Constituição ela é o centro da gente estar assim, seguro para uma democracia plena. Quando enfraquece a Constituição,
a gente passa por problemas. E o que nós estamos vivendo hoje no país é nada mais do que isso. As pessoas que opinam a favor ou contra o que está na Constituição, infelizmente, Betão, elas não tiveram o capricho de ler a Constituição. É isso que me dá tristeza. É isso que deixa chateado. A pessoa tem a capacidade de julgar algo que não leu. Uhum. A pessoa já tomou um conceito de algo que ela nunca leu. Uhum. Então, assim, não que aqui, na minha fala, eu quero dizer que temos dois divisores, que eu sou um superior, que os advogados, a classe dos advogados... Não! É que tudo, até uma imputação que você faz a uma pessoa, eu creio que a gente tem que ouvir os dois lados. Uhum. Então, para você falar de uma Constituição nova, 30 anos, esses dias atrás ouvimos dizer que tinha que acabar a Constituição, fazer uma nova Constituinte. Uhum. Uma Constituição que está nascendo agora, avançou muito e tem muito que avançar. Mas essas pessoas, se você procurar saber, elas nunca leram a Constituição. Elas não têm uma Constituição em casa. Uhum. Então, é por aí que eu acho que deveria muita coisa mudar. A pessoa, pelo menos, entender o que é, o que ele está falando. Felipe, mais uma vez seja bem-vindo ao programa. E a gente está vivendo um limite entre a ficção e a realidade. Essa é uma pergunta que eu tenho feito recorrentemente para todo mundo, principalmente a gente que é da área do direito. A gente precisa de se debruçar nesse assunto, entre ficção e realidade. Porque parece que a Constituição, a norma, ela vai ser criada logo depois da Constituição pelo Poder Judiciário, a bel prazer daquilo que o sentimento da pessoa ela acha que deve ser aplicado. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Então, quando eu falo entre limite entre ficção e a realidade, é que as pessoas estão deixando se envolver por uma coisa que não é as garantias constitucionais. Está por aí? Bom, Betão, primeiramente, boa tarde. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Você é responsável por fazer esse espaço aqui, um espaço democrático, e debater e levar à população temas diversos e sempre de grande relevância, principalmente alguns estando aí na atualidade. Cumprimento o colega Dr. Guilherme. Eu recebo as palavras dele com carinho, mas considerando que ele é amizade, então... Não vale, né? Não tem tanto peso. Assim, mas agradeço também Paulo Henrique. Amigo não vale. Amigo já sabe que ele faz crítica, xinga, né? E também os elogios também tem que ter um pouco de ponderação, mas agradeço pelas palavras. É um parceiro também, um advogado extremamente competente. Dr. Paulo Henrique, presidente da OAB Jovem. Dr. João também, que sempre... Está me devendo, o negócio dele agora é só Brasília. Eu chego lá ainda, né? Bom, Betão... Mas pelo menos já tem um lugar para ficar lá, né? Já ajuda, né? Essa questão da ficção e da realidade. Eu tenho uma frase, eu sempre falo que no Brasil são 200 milhões de técnicos de futebol e também 200 milhões de juristas, né? Porque muitas vezes existe uma carência de entender, principalmente quando você sai do meio jurídico, como que funciona. A gente tem aí os poderes. O poder judiciário, envolvendo aí o magistrado, aí você vai colocar o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia, entre outros. Não cabe a nós, ou principalmente ao magistrado, a interpretar, a legislar ou entender ou modificar um ato legislativo, uma norma, aplicá-la. Eu já escutei aqui no Tribunal de Minas e também escutei o ministro Marco Aurélio falando que o Poder Judiciário, o magistrado, tem o dever de fazer cumprir a lei. E a Rosa Weber recentemente falou, olha, ainda que no meu pessoal eu não concorde com, por exemplo, a prisão após a segunda instância, mas cabe a mim aplicar que a norma dita. É muito grave quando você entra dentro de uma seara que também foi uma palavra do ministro Marco Aurélio, eu estava no dia, que se ele soubesse ou ele não esperava que se tornasse tão automática essa prisão, pois que a prisão, independente que após a segunda instância, antes ou no início, ou na prisão em flagrante convertida em preventiva,
cabe ao magistrado fundamentar, justificar o motivo da segregação, do encarceramento, porque a regra é a liberdade, a exceção é restrição de liberdade. Porém, o que os tribunais vinham fazendo em demasia? Simplesmente, ao final, ou mantinha ou virava a sentença absolutória, julgo procedente o pedido, né, a ação, ou improcedente, expensas mandado de prisão nos termos do artigo, no termo da decisão do STF, que é o HC, que ensejou a possibilidade da prisão de segunda instância. Mas não quer dizer que ela é vedada ainda, desde que fundamentada em situações excepcionalíssimas. Porque é muito mais grave você manter preso uma pessoa inocente por 12, 24 meses, que simplesmente manter um culpado solto e ao final que ele responda. Então, se caberia a lei, não cabe o Poder Judiciário falar se há muitos recursos, se há muitos meios de poder recorrer, sendo que isso aí é aplicado ao Poder Legislativo. Então, que seja realizado alterações legislativas no âmbito, né, competente do Poder Executivo e Legislativo. Como você tem visto essa confusão que a gente está vivendo, tanto do espectro democrático, mas também dessa volatização do entendimento das leis e o STF está nessa confusão, essa fragilização, talvez seja a palavra certa, desse entendimento. Quando eu entrevisto o Eros Grau, ele faz uma crítica pontual às transmissões televisivas do STF. Isso encontra uma guarita em algum sentido, não normativo, mas um sentido de aplicação da norma mesmo, aquele sentido de segurança da pessoa que está assistindo, de segurança e de insegurança. E os juristas, como que eles estão se sentindo nesse meio? Por exemplo, você tem lá a sua decisão, você tem lá uma defesa para poder fazer no STF, isso vai ser transmitido, mas a mídia já está fazendo uma cobertura anterior. Então, é quase que chega ali à beira do limite. Ali, o magistrado chega na beira do limite, né? Que ele já está sendo observado tanto pela mídia quanto pelas pessoas, né? Sendo transmitido diariamente, toda hora, o tempo todo, e você com aquela batata quente na mão para poder ver se você consegue extrair dali alguma decisão favorável para o seu cliente. Como é que é lidar com isso, Felipe? Olha, você vê que é uma pergunta simples, né, de quase um minuto. Né? Eu vou um pouquinho antes, vou fazer uma introdução. Hoje foi necessário vedar a exposição do preso, né, daquela pessoa que foi presa, seja em flagrante ou uma prisão preventiva, no ato, no início, quando muitas vezes se via, olha, capa de jornal, fulano preso, o rosto daquela pessoa. E isso aí foi vedado por quê? A partir do momento que a pessoa é exposta na televisão, no jornal impresso, e hoje com a mídia, né, com as redes sociais, a facilidade que as notícias correm, você pode ter certeza que ao final, se inocente for, o advogado foi bom. Se culpado, era mais do que certo, afinal de contas a gente já veria ali uma condenação prévia da população. Já né? tinha uma ideia de... Então, quando existe uma especulação quanto ao entendimento, como que vai ser, você gera um debate, e muitas vezes as opiniões que é saudável, salutar no Estado democrático, como que ela vai chegar ao consumidor final, né? Eu falo consumidor final que é quem vai receber as notícias. Essa transmissão, você esbarra ali na questão do princípio da publicidade, exceto quando o processo corre em segredo de justiça. Mas até que ponto que isso interfere ou isso pode acarretar em uma influência ao julgador? Ou até mesmo, falo por nós, defesa. Como que você vai ser recebido depois? Então, assim, eu particularmente não me preocupo com isso, eu faço meu trabalho. Mas a gente não sei os demais. E aí entra naquela questão, como eu acredito que essa exposição em excesso, ela acarreta em prejuízos. Porque uma decisão contrária à grande massa pode te acarretar em quê? Em prejuízo de imagem, problemas até em questão de palestrar, de poder falar em um ambiente público.
posto que aquele entendimento seu é contrário ao interesse da coletividade. E ali, quando você está lidando na prisão de segunda instância, o interesse da população, da coletividade, até que ponto que ele vai inserir ou vai sobrepor o seu direito individual à liberdade. Eu falo que a liberdade eu acho que é mais importante que o direito à vida, porque a vida o Poder Judiciário ainda não pode te devolver. Quem sabe um dia, não sei, né? Mas a liberdade está aplicada ao homem. E quem julga, e quem defende, e quem acusa é um ser humano, passivo de erro. E aí a gente sempre fala que é brecha na lei. Não existe brecha na lei. Isso aí é dito popular, que na verdade a lei possibilita e o recurso ele é saudável. É um amadurecimento vem de séculos, não só especificamente no Brasil, mas desde a Roma Antiga, quando havia o direito a... mas se aí poucas decisões são reformadas, se há 1% de injustiça, o Poder Judiciário tem que trabalhar para que aquele 1% seja justo. Afinal, exatamente esse é o ponto, né? E isso é exatamente aí que mora a democracia. Sim. Não na maioria, sim na minoria. Sim. Né? Ô, Guilherme, como é que você vê como é que você vê o espectro democrático e a aplicação do direito, e, sobretudo o direito penal? Como é que você vê as nossas garantias constitucionais e esse desafio que está posto para a sociedade brasileira, que é deixar de dar pitaco e todo mundo procurar um livro para ler e entender o que de fato a gente precisa saber, que é, com garantias constitucionais não se brinca. Pois bem, Betão. Garantias fundamentais, né? O que a gente fica esperançoso, a gente trabalha muito para isso. O motivo até de estarmos aqui hoje, né, é para trazer esse entendimento à população. E como é que eu vejo hoje? Essa decisão de retornar, né? Foi julgado as ADCs 43, 44, 54, agora recentemente, elas corrigem uma situação que estava retirando a garantia. O que, Betão, acontecia na prática, o que eles o que eles começaram a aplicar seria, após segunda condenação em segunda instância por um colegiado, pode-se começar a executar a pena. Pode. Mas o que depois da formação da culpa, né? O que acontecia na prática? A pessoa era condenada, um exemplo, a 20 anos de prisão por um crime. Ela estava respondendo em liberdade, apelava daquela decisão, o tribunal dava provimento parcial àquele recurso, reduzindo a pena, por exemplo, de 10 para 8 anos, mas já determinava o cumprimento da pena imediatamente após cessar todos os recursos daquela segunda instância. Aí você pensa, a pessoa respondeu o processo todinho na primeira instância em liberdade, saiu condenado a 20 anos, recorreu, a pena foi reduzida a um patamar bem inferior, porém eles não colocavam eles já colocavam o cumprimento imediato e automático, não tinha uma verificação, não tinha um aprofundamento se a pessoa responder o recurso à terceira instância, às instâncias superiores, se ele traria dificultava o processo, se ele tinha alguma chance de fuga. Não, era explícito o seguinte: acabou a segunda instância, acabou seu direito de liberdade. Se for confirmada uma condenação, mesmo que ela seja até reformada para um patamar de condenação menor, não é por aí. Então, hoje já se corrigiu. E a Constituição nossa, como eu tinha dito, ela é nova ainda, 30 anos. Tem muito de crescer, tem muito de melhorar, tem muita coisa que corrigir.
Mas a coisa que mais nós temos que corrigir são os nossos representantes. Então, o que tem de projeto de lei, quando termina, ele é inconstitucional. Não se verifica. Então, perdemos tempo. Os nossos representantes, que nós colocamos lá no Congresso, eles trabalham, mas trabalham de forma errada. Quando entregam a lei, uma lei... Você vê, inconstitucional. Ou, às vezes, uma lei que deixa... lacunas? É um vazio, uma lacuna que aí cabe ao judiciário começar a legislar de forma subjetiva para completar aquela lacuna. Deve ser aqui, é por aqui. E aí começa a fazer jurisprudências, porque o legislador trabalhou mal. Os nossos representantes trabalham mal. E quando falo nossos representantes, é o povo. Porque foi o povo que colocou. Então, aqueles representantes falam pelo povo. Então, temos que ter a cultura de colocar representantes que tenham competência para legislar. Primeiro, saber o que aquele representante vai fazer para nós. É uma procuração que o povo brasileiro dá para um deputado federal, dá para um deputado estadual, dá para um senador, dá para um presidente. O que o Congresso, que nós estamos chancelando naquele voto, o que é a função quando nós formos votar? Se a pessoa tem capacidade... Não tem deputados federais e estaduais que nunca leu a Constituição, mas que para falar bobagem nas redes sociais e achar a fórmula mágica para tudo, Betão, eles são especialistas. Mas eles não sabem, tem muitos que não leram a Constituição, e olha que eles estão lá para fazer lei. É até emenda constitucional. Então, assim, é uma maturidade da sociedade. A sociedade tem que amadurecer, não é com receitas milagrosas, os acertos e os consertos que a sociedade há de aprimorar no nosso convívio, no nosso país, ele não existe como o estralar de dedos. É construir ideias, é construir, igual você disse muito bem, não é extremismo, não é matar ou também abrir uma janela de impunidade, aqui pode fazer tudo que quiser nesse país, que não dá em nada, também não é. Não, agora é um país sério. O que é ser sério? Ser sério é colocar todo mundo na cadeia. Deu uma fumaça que a pessoa pode ser um criminoso. Então tem que ter um meio termo, um equilíbrio. O que falta nesse país é o equilíbrio. Quando nós conseguirmos ter uma mentalidade de equilíbrio, de saber ouvir, de saber entender o outro lado, de saber construir ideias, aí nós vamos ter um país sério, um país que vai cumprir o papel dele. Esse, eu acho que é o papel fundamental. Agora, temos o quê? Quando você olha, um judiciário sucateado, e muito me cobra. Ah, mas terceira instância, então, como diz Barroso, foi infeliz na fala, que passa anos e anos e o processo fica lá, depois prescreve. Mas por quê? Porque nós temos um Estado que não cumpriu o papel dele. Um juiz, Betão, para trabalhar em tantos processos, que você fala assim, humanamente não é capaz de um juiz desse concluir tanto processo. Então, se o processo às vezes está lá 1 ano para ser concluído, para ser julgado, por que o Estado não colocou mais juízes? Não abriu concurso? Por que não abriu mais varas? Então, sempre a conta cai no colo do cidadão. Não tem juiz, então reduz a garantia, reduz os direitos do cidadão para suprir a falta da atuação do Estado, que é investir na justiça, que é investir no judiciário, que é investir nessa circunstância. Você olha aí, tem, às vezes, pode perguntar ao doutor Felipe Laranja, quantas vezes a gente vê, o presídio não tem viatura para trazer o preso para uma audiência. E aí, mas tá preso, cometeu o erro dele, precisa de audiência. Não, deixa para lá. Agora, Betão, que nós estamos tendo audiência de custódia no Estado por um todo. Agora. Então, eu estou esperançoso porque muitas melhorias aos poucos estão acontecendo. Mas o extremismo me assusta.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, passa rápido mesmo, programa bom é assim mesmo, né? Cada fala demora mesmo e o programa vai embora. Chegamos ao final, o assunto não se esgota, né? Doutor Felipe vai voltar, doutor Guilherme também vai voltar, a gente vai continuar tratando não só desse tema, mas de outros temas também. Um grande abraço e até amanhã com mais Cultura Geral. Doutor Felipe, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme, Então, foi um prazer, viu? Tudo de bom. Prazer é todo meu, estou aqui à disposição. Com certeza voltará ao programa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais programa. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.